células de uma área ficam presas em um ciclo de reparo e não conseguem concluí-lo, a função dessa área diminui e pode criar uma variedade de deficiências incapacitantes. As células presas em seu ciclo de reparo, resposta de perigo celular ou CDR, são muitas vezes o primeiro elo fraco no corpo que falha. Por exemplo, durante o processo de envelhecimento, as respostas de inflamação sistêmica, colocam um estresse significativo nas células em CDR. Então, o CDR é um mecanismo defensivo em que as células entram em resposta a estressores ambientais. O CDR é orquestrado pelas mitocôndrias, que mudam de um tipo metabólico que produz energia e sustenta a vida na célula para um estado metabólico focado na defesa celular. Então, ela muda de fornecedora para defesa. O professor Novaks fala para ensinar como se você tivesse uma comparação assim. Você tem um barquinho e, de repente, você precisa mudar esse barco para um navio de guerra. O CDR é orquestrado pelas, como eu disse, já falei isso. Uma vez que o CDR é ativado, a célula entra em um estado parcialmente dormente. Como muitas funções celulares dependem da atividade regular das mitocôndrias, e sinaliza que outras células vizinhas também entrem no CDR. Idealmente, o CDR deve passar por 3 fases, com a terceira sendo o CDR3, onde a célula se reintegra ao corpo. Infelizmente, muitas vezes não consegue fazê-lo reintegrar ao corpo, deixando células em um estado cronicamente danificado, onde estão desconectadas do corpo. Embora o papel protetor da CDR tenha um papel vital na sustentação da vida, na era moderna, as pessoas são frequentemente expostas a um volume de estressores que excede significativamente o que a CDR originalmente evoluiu para lidar. Isso resulta em um CDR ativado cronicamente, e, por sua vez, dá origem a uma ampla gama de doenças complexas. O campo médico, particularmente aqueles que praticam medicina integrativa, tornou-se cada vez mais aberto à ideia de que a disfunção mitocondrial é a causa raiz de muitas doenças. O CDR fornece um contexto importante para esse paradigma, pois ilustra que a disfunção mitocondrial não é algo que apenas acontece e precisa ser tratado com suplementação. Em vez disso, muitas vezes precisa ser visto como uma resposta adaptativa. E para tratar a disfunção mitocondrial, o processo de CDR deve ser o foco do tratamento. Então, é que, na verdade, a gente criou um hábito de começar a tratar o que a gente achava que era uma disfunção mitocondrial com suplementação. E, na grande maioria das vezes, a suplementação, em vez não entra, ou a gente não sabia que tinha esse ciclo de defesa, e a gente acaba piorando e mantendo o ciclo de defesa, porque estresse oxidativo, na verdade, é uma defesa da célula. Existem alternativas para.
Quando a medicina regenerativa é praticada, ela requer determinar por que um tecido defeituoso não se regenerou por conta própria, algo que normalmente acontece em segundo plano, sem o nosso conhecimento devido à imensa capacidade de autocura do corpo. Isso, por sua vez, requer avaliar se o problema é que as células se desligaram, por exemplo, elas não estão mais se dividindo, ou uma falta de tecido viável que requer substituição externa. Além disso, independentemente de qual seja o caso, alcançar um resultado consistente com terapia regenerativa também requer o seguinte: fornecer suporte nutricional necessário para que o tecido cure e regenere, identificar a abordagem que está impedindo a cura do sistema, identificar o momento atual, qual área do corpo criará o benefício mais significativo de receber uma terapia regenerativa, levá-la à área-alvo e saber qual tratamento regenerativo é apropriado para usar no momento, juntamente com uma terapia indicada para mudar no futuro, usando o produto de medicina de boa qualidade. Uma observação comum ao tratar pacientes com lesões de proteína spike, por exemplo, é que áreas pré-existentes de fraqueza no corpo, por exemplo, um local de inflamação recorrente ou uma lesão antiga, como uma cirurgia, tendem a ser desproporcionalmente afetadas. Um dos casos mais extremos que eu conheci aconteceu com um amigo, com um tendão anteriormente ferido na mão. Após ser exposto à proteína spike, ele se rompeu, o que exigiu um reparo cirúrgico. E meu amigo me disse que seu cirurgião ortopédico havia visto alguns outros pacientes que estavam exatamente com a mesma coisa acontecendo com eles após serem expostos à proteína spike. Depois que eu comecei a olhar, a investigar mais isso, eu descobri que reumatologistas e neurologistas é, estavam observando algo semelhante, além da proteína spike, que causavam novos distúrbios autoimunes, doenças autoimunes pré-existentes e frequentemente se inflamavam em pacientes expostos à proteína spike. Ouvi estimativas que variam de mosaicos celulares e cura incompleta. Novax também concluiu que existem manchas de cicatrização incompleta, ou seja, células presas no CDR, em todo o corpo. A cura é necessariamente heterogênea e dissíncrona no nível celular. Todos os tecidos e órgãos diferenciados, por exemplo, fígado, cérebro, são mosaico de células metabolicamente estabilizadas com diferentes perfis de expressão gênica, que permitem complementariedade metabólica necessária para o desempenho ideal do órgão. A lesão física, envenenamento, infecção ou estresse não afetam todas as células igualmente dentro de um tecido. Uma vez que um tecido é ferido, as células que ainda não concluíram o ciclo de cicatrização não podem reintegrar-se de volta ao mosaico do tecido, e às vezes nunca o fazem, criando buracos ou fraquezas nas defesas teciduais. E como se fosse de lesões antigas que tornam o tecido mais vulnerável a novas lesões. Lesões repetitivas aumentam a probabilidade de CDR prolongado ou permanente. Esse processo diminui gradualmente a função do órgão e a capacidade de reserva funcional celular à medida que envelhecemos. A proporção de células perdidas ou deixadas para trás na fase 1, 2 ou 3 do ciclo de cicatrização determina o risco de uma determinada doença crônica, Xu et al., mostrando que apenas uma célula senescente, não dividida, em um mosaico de tecidos. A proporção de células
perdidas ou deixadas para trás na fase 1, 2 ou 3 no ciclo de cicatrização, determina o risco de uma determinada doença crônica. Xu et al. Mostraram que apenas uma célula senescente, não dividida em um mosaico de tecidos de outras 350 células, diminuirá objetivamente a função desse tecido. Diferentes órgãos também podem existir simultaneamente em diferentes fases do ciclo de saúde e cura. Novak acredita que essa falha na cura cria completamente doenças crônicas, porque as células presas no CDR perdem sua capacidade de se comunicar ou receber apoio do resto do corpo. Por exemplo, essas células param de responder a sinais neurológicos e hormonais e mudam o metabolismo mais autônomo e autossuficiente. Essas células sacrificam grande parte de sua função por não serem integradas ao todo, ao corpo, ao todo. Isso, por sua vez, pode levar essas células a morrerem, se tornarem senescentes ou se tornarem cancerosas. Além disso, quando a taxa metabólica de uma única célula é diminuída em relação às células vizinhas, o relógio local do tempo biológico dentro dessa célula diminui, permitindo que ela resista à maturação e sobre esses estímulos, as células incapazes de usar os mesmos e sobressair, né? E sobressair as células incapazes de usar os mesmos recursos para sobreviver. Por outro lado, a sinalização purinérgica, às vezes, presa no CDR, instrui as células ao seu redor a entrar no CDR e comunicar ao todo, o sistema nervoso, predominante através do vago, que está presente uma ameaça e que pode ser abordado localmente e deve ser abordado sistematicamente. As células sendo cortadas do nervo vago, por exemplo, após uma lesão, pode acionar o corpo a entrar em CDR. Em suma, esse paradigma anterior fornece um mecanismo que explica por que as doenças crônicas inexplicavelmente permanecem muito tempo depois de seu gatilho inicial desaparecer. Novak argumentou que, dentro de alguns meses, ficar preso dentro do CDR se torna insustentável à medida que a energia, o material e os recursos de saúde mental consomem-se e esgotam, levando a sintomas crônicos de dor, incapacidade e doença multicausal. Por exemplo, se uma grande parte do ATP de uma célula vai sinalizar perigo, ele não pode ser usado para sustentar a cura da célula. Esse é um diagrama de Novak, feito para resumir esse ciclo. Aonde a gente vê a saúde, aqui é atividade completa ao acordar, exercício, atividades normais de estresse que você consegue, horméticas, exercícios horméticos, consumo de nutrientes na medida certa, remoção de toxinas, conexão social, conexão com a natureza, um sono restaurativo, recuperador. E eu estou num ciclo de cura verde aqui. Se ocorre qualquer um dos estressores aqui patogênicos que disparam, meio ambiente, medo, e se envolver com uma coisa que você não tem condições de resolver, eu entro no patogênese. A patogênese, então, eu entro no ciclo de cura. Tem a fase 1, inflamatória, a fase 2, proliferativa, e a fase 3 de diferenciação. Tudo isso acontecendo de forma normal, eu reintegro aqui sem entrar em doenças crônicas. Porém, a gente pode ter várias células presas em ciclos aqui de loops, sem sair desses loops e continuando aqui levando a doenças crônicas. Cada estágio desse tem as doenças típicas desenvolvidas. Por exemplo, a fase 2 é característica do câncer, como a gente viu.
Várias fases persistentes do ciclo podem coexistir. Por exemplo, Novak argumenta que a doença arterial coronariana resulta da combinação da inflamação vascular, fase 1, proliferação, fase 2, e diferenciação, fase 3. Então, ela fica num loop, reiniciando o ciclo de cura. O modelo do CDR, portanto, argumenta que o objetivo do tratamento em muitas doenças crônicas deve ser retomar o ciclo normal de cura. Por exemplo, fibrose, gliose e cicatrizes. Por exemplo, fibrose, gliose e cicatrizes ocorrem quando as células se dividem em uma região de inflamação não resolvida ou estresse mecânico. Em graus variados, essas complicações podem ser melhoradas com terapias regenerativas que reiniciam o ciclo de cicatrização nesses tecidos. Da mesma forma, a terapia antipurinérgica precoce, que trata o CDR, sendo administrada para uma lesão, demonstrou prevenir o remodelamento patológico da cromatina, inibir a inflamação e resgatar danos nos neurônios da medula espinhal, micróglia e astrócitos. Além de acabar com a doença, muitos outros benefícios emergem da conclusão do ciclo de cura. Um dos mais importantes é a hormese, que encapsula o fenômeno observado de que os estressores com moderação, por exemplo, exercício ou pequenas quantidades de radiação, são benéficos em vez de prejudiciais, que eles são adaptativos. É por isso que, em muitos casos, a conclusão do CDR3 melhora o desempenho fisiológico basal e a capacidade de reserva. Quando eu passo pelo CDR3, num ciclo normal, se eu fiz um exercício hormético, eu passo por todos esses ciclos, porque eu ativo todo o processo de cura para aumentar minha massa muscular, eu saio melhor do que quando eu fiz o estímulo do exercício. A ascensão e a queda da liberação de ATP extracelular, são reguladas durante doenças agudas e crônicas, como principais impulsionadores do estágio do ciclo de cura. Uma nova lesão antes da cicatrização completa, após uma lesão aguda, pode levar a exposições episódicas de ATP extracelular elevados, que inibem a cicatrização, retardam a recuperação e contribuem para doenças crônicas, porque eu mantive esse estado de proliferação, né? Anti-inflamatório, né? Inflamação, cortou esse processo da inflamação, eu entro na proliferação, porque aqui eu vou restaurar os tecidos que eu perdi aqui, né? Aqui eu corto a inflamação, né? Eu curo dela, e aqui eu vou melhorar e substituir os tecidos, e aqui eu vou reintegrar o que foi criado na 3 para eu entrar para o ciclo de cura. Se eu permaneço cutucando a ferida, ela vai entrar aqui e aqui. Ele fala isso. Se eu ficar colocando a ferida, eu mantenho ela nesse ciclo aqui, nessa alças 1, 2. Nota, a hormese ajuda a explicar por que estilos de vida excessivamente confortáveis podem ser prejudiciais à saúde, uma vez que não tem um número moderado de estressores. A gente tem para ser adaptado, como a gente está vindo nesse curso inteiro, e ele é para estudar a ciência do estresse, é isso que a gente está vendo, a gente precisa de pequenos estímulos para a gente manter uma alostase melhor, baixar a carga alostática e ter uma energia adaptativa, ou seja, como se eu tivesse pacotes de vidas para esses ciclos. E cada vez que eu entro aqui, quando eu tenho um pacote de vida, cada vez que eu entro no ciclo de cura, eu entro num patamar melhor. Por isso que quando eu tenho vários ciclos acontecendo desse, eu tenho baixa energia adaptativa. Por quê? A minha própria mitocôndria já está ocupada em não fornecer energia, mas e sinalizar o perigo para o resto do corpo. Isso é um pouco análogo a indivíduos que foram protegidos de lidar com a diversidade e, em seguida,
ter grande dificuldade em superar obstáculos emocionais, por exemplo, que surgem mais tarde na vida. Muitos dos benefícios da hormese resultam de mudanças que ocorrem nas mitocôndrias durante o ciclo de cicatrização. E o ciclo de cicatrização... Opa, desculpa. Que são as mitocôndrias, né? Ó, no ciclo normal, ela é o espaguete. Ela é na fisão. Quando acontece qualquer disparo aqui, por todos os fatores que a gente já viu, ela muda completamente, porque ela vai mudar a função dela. Aqui ela está no espaguete, ela está dando energia para o corpo. Aqui, quando ela adquire pelota, a forma de pelota, ela muda porque ela vai agora produzir espécies reativas do oxigênio e para proteger o corpo. Então, ela mudou de M2 para M1. M0, elas estão na matriz extracelular para criar novas células. Então, a fase proliferativa da fase 2 é onde eu começo a criar novos tecidos para substituir os tecidos que foram perdidos aqui. Na fase 3, esses tecidos que foram criados, ele vai reintegrar, então, a diferenciação, ele vai reaprender a comunicação, o recebimento hormonal, então T3 melhora, os hormônios tiroidianos, e aí a cura, ele está estabelecido e reestabelece a comunicação célula, cell to cell, célula a célula, e volta para M2. Quando as mitocôndrias se unem, fusão, e depois separam, fisão, seu conteúdo interno é reorganizado para que, afinal, se junte durante a fusão. Durante a fisão, todos os componentes funcionais vão para uma mitocôndria que se reproduz, enquanto os não funcionais para outra, que é, então, eliminada. Esse processo possibilita que as células mantenham a funcionalidade das suas mitocôndrias, o que é extremamente importante, já que muitas doenças crônicas resultam da disfunção mitocondrial. Nota, a velocidade das mitocôndrias dentro da transição do tecido entre M1 e M2, M1 e M2. E a união ou superação varia significativamente dependendo da taxa na qual as células em um tecido específico se dividem. Isso pode levar à persistência do CDR por períodos mais longos em tecidos que se dividem mais lentamente. Por exemplo, o músculo cardíaco, que tem células que se dividem lentamente. Pode permanecer vivo e perfundido, mas não contrátil por meses após o ataque cardíaco, porque ele fica mais tempo em M0. Existem muitos outros efeitos vitais da transição de M2 para M1, M0 e M2, novamente, quando ela reintegra aqui a saúde. E estas incluem as mitocôndrias M1 inflamatórias, aumentam a taxa de remoção de organelas danificadas por meio de métodos de controle de qualidade intracelular. Isso permite que os componentes funcionais das células sejam o componente que é replicado. Um total de 789 dos 1.158 proteínas mitocondriais indexadas no Mitocarta 3.0 são enzimas ou transportadores com funções catalíticas. Novax descobriu que pelo menos 433 das 789 enzimas, 55%, foram reguladas por nucleotídeos com o ATP, que também desencadeia a CDR. Isso sugere que a CDR sinaliza as mitocôndrias para produzir muitos dos componentes necessários para a célula. Por exemplo, crescimento, algo facilitado pelo CDR2, que é a M0. E a fase em que você reconstrói o tecido, algo frequentemente necessário após a lesão. Uma proteína ativada durante o CDR2 é a proteína indutível de hipóxia, HIF1-alfa, que se ativa em resposta ao baixo oxigênio. Aqui tem grande quantidade de oxigênio na célula. Aqui, então, passa a ter baixa quantidade de oxigênio. Mostrou recentemente ser responsável pela regeneração de tecidos.
em níveis normais e também por desempenhar um papel fundamental nos cânceres, onde é cronicamente regulado. Esta é a fase principal onde, quando eu não saio do ciclo de cura, onde aparecem os cânceres. Além disso, descobriu-se que a regulação contínua dessa enzima ou desse gene HIF1-alfa, através da inibição da enzima que normalmente o decompõe, regenera um incrível gama de tecidos perdido ou danificado em mamíferos, que em muitos casos não poderia se regenerar, enquanto a regulação para baixo cria uma resposta cicatricial. E a gente utiliza bastante esse processo de ativar o H1IF1 num dos exercícios sobre estímulo hipóxico, e que eu faço todos os dias no meu estúdio, que é o BFR. Mecanismos na medicina. Um dos desafios significativos da medicina é a necessidade de nossa cultura de saber as coisas com certeza, o que, na maioria dos casos, é impossível e, acredito, resulta do nosso desejo de dominar a natureza, para que uma ilusão de controle possa ser criada para nos proteger de nossas inseguranças mais profundas. Como essa necessidade de controle é tão grande, frequentemente nós observamos que o campo médico cai no que a gente chama de armadilha mecânica. Ocorre quando se observa que algo ocorre dentro do corpo. Por exemplo, uma substância causando um efeito positivo ou negativo. E há uma tendência reflexiva de descartar imediatamente a observação, a menos que haja um mecanismo cientificamente plausível para explicar o que ocorreu. Isso se torna problemático, já que muitas das coisas que ocorrem dentro do corpo não têm um mecanismo científico existente para explicá-las, o que muitas vezes se deve a um ou mais dos seguintes serem verdadeiros. 1. A área ainda não foi suficientemente pesquisada, algo particularmente verdadeiro quando uma variedade de mecanismos e mudanças coincidem. Por exemplo, considera a imensa importância do CDR em tantos aspectos diferentes da medicina, e, ao mesmo tempo, o quão pouca pesquisa foi realizada sobre ele. O mecanismo foi cientificamente validado, mas foi descartado porque não se encaixa no foco centrado no lucro da pesquisa médica. Por exemplo, considere o que aconteceu com as décadas de pesquisa sobre deslizamento de sangue, estase sanguínea e potencial zeta. O mecanismo está à margem da compreensão científica existente. Por exemplo, memória dentro da água, falado por alguns. O mecanismo é um fenômeno não físico, incompatível com a estrutura científica existente. E aí a gente passa um pouquinho para o que a gente pode fazer para ajudar a CDR. Injeções locais. Duas das minhas terapias favoritas são injetar o anestésico local, por exemplo, a procaína, sem conservantes, em uma área alvo, e injetar uma mistura, ou injetar uma mistura de açúcar concentrado, que não é o que eu faço. E injetar água salgada. Duas das minhas terapias favoritas são injetar o anestésico local, por exemplo, lidocaína, em uma área alvo, ou injetar algum concentrado, curcumina, ou azul de metileno, em baixas concentrações, muito diluídos, todos eles muito diluídos. Ambos podem desencadear respostas notáveis e exigir, e existem vários mecanismos para explicar por que cada um funciona. Nesse ponto, eu e vários outros mentores experientes acreditamos que um dos principais mecanismos é a capacidade de ambos de abordar o CDR, um mecanismo normalmente não considerado por aqueles que praticam estas modalidades. A terapia neural. A terapia neural foi desenvolvida a partir da observação de que a injeção de um anestésico local, procaína, muito diluída, 0,6%, 0,7%, em uma cicatriz, às vezes criaria melhorias profundas em uma ampla gama de problemas complexos para o paciente. Eventualmente, concluiu-se que os benefícios surgiram porque os nervos se tornariam excessivamente sensibilizados por um estressor externo,
por exemplo, uma cirurgia, levando o nervo a disparar erroneamente e repetidamente, que o anestésico, uma vez redefiniu essas células nervosas a um nível normal de sensibilidade. Esses problemas são muito mais propensos a ocorrer após eletrocautério, que está gradualmente deslocando o bisturi na cirurgia, porque é muito mais fácil realizar cirurgias com ele. Inicialmente, o campo de terapia neural injetou todas as cicatrizes no corpo de um paciente para ver o que acontecia, o que muitas vezes funcionava. Com o tempo, alguns profissionais passaram a injetar os nervos e gânglios, centros nervosos, o que poderia estar logicamente ligado a problemas de um paciente que também funciona frequentemente. Em seguida, o campo da terapia neural começou. Em seguida, o campo da terapia neural começou a adotar, usando cinesiologia aplicada, teste muscular, uma mudança que acredito ter sido uma grande pioneira de TRIT. Além da botagem, também existem outros métodos de testar o corpo para o local mais adequado para a injeção. Tenho ficado surpreso com muitos dos efeitos observados com a terapia neural, particularmente quando os pontos corretos são identificados para a injeção. Por exemplo, tratar zumbido é um deles. Em muitos casos, eu vi Em muitos casos, o que eu acredito que aconteça, a razão de tudo dar certo, por que isso tudo funciona, é devido à dispersão de aglomerados de água cristalina líquida, algo que os anestésicos locais são conhecidos por fazer, o que elimina os nervos de carga negativa que utilizam para disparar e quebra de aglomerados presos de água cristalina líquida no corpo que estão criando problemas. No entanto, em muitos outros casos, colegas e eu observamos que os anestésicos locais redefinem as células presas em CDR. Suspeito que isso seja em parte porque o ATP é conhecido por se concentrar na camada cristalina líquida imediatamente ao redor das células, algo que anestésicos locais, como a procaína, fazem uma dispersão. Proloterapia. A proloterapia imita o processo natural de cicatrização de feridas e é uma das terapias regenerativas mais simples, mas simultaneamente mais confiáveis. Baseia-se na injeção de uma substância irritante em um tecido, mais comumente um ligamento, para provocar uma resposta de cura, que restaura e fortalece esse problema. Isso pode ser extremamente útil, já que muitas deficiências resultam de ligamentos fracos, frouxos ou particularmente não curados. Por exemplo, além de lesões ligamentares clássicas, a proloterapia aplicada adequadamente pode muitas vezes tratar vários outros problemas como hérnia de disco e vertigem. Acredita-se que a proloterapia funciona iniciando uma resposta inflamatória, já que parte crítica da resposta inflamatória são os macrófagos que reparam o local para o qual são recrutados. Embora isso seja verdade, também acredito que a proloterapia trata a CDR fornecendo estímulos provocativos que reiniciam a CDR em congelamento. O mesmo eu acredito para a terapia neural, como o vício no tecido fibrótico, e repara o tecido disfuncional através do início de uma CDR convencional. E essa, para mim, é a principal explicação, tanto da proloterapia quanto da terapia neural. Eu faço as duas juntas. Considere, por um momento, como a descrição de Novax do CDR se sobrepõe
ao processo de proloterapia. Segundo Novak, a reativação bem-sucedida de CDR1, 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 nas células normais circundantes, seguida pela entrada de CDR2 para a substituição de biomassa, CDR1, CDR2 para a reconstrução de biomassa ou de novas células, e CDR3 para facilitar a remodelação do tecido, pode resultar em curas funcionais para os principais sintomas de alguns distúrbios do CDR2. Que ela estava no processo de não cicatrização, mesmo que algumas limitações permaneçam devido à substituição imperfeita da biomassa e da remodelação tecidual. O CDR2 requer que as células entrem na forma de metabolismo de Warburg, que é muito conhecido pelo câncer, não usando oxigênio. Como a gente já sabia, a fase 2 é de baixa oxigenação, para que o foco das mitocôndrias possa ser diretamente na reconstrução de tecido celular, em vez de usar oxigênio para extrair energia dos alimentos. O CDR2 também é um estágio em que fibroblastos e miofibroblastos de musculares são recrutados para ajudar a fechar as feridas, ou uma área de dano ou infecção com tecido cicatricial que pode ser completamente limpo no CDR1. Então, CDR1 a gente limpa, CDR2 a gente constrói. Normalmente as cicatrizes ficam paradas aqui, as lesões ficam paradas aqui. Quando a gente aplica a proloterapia ou a terapia neural, a gente dá um estímulo para voltar e reiniciar, para esse processo, para isso recontinuar num ciclo normal até reintegrar essas células ao conjunto tecidual completo. Dentro dessa estrutura, a proloterapia e a terapia neural servem como um estímulo irritante, que redefine a CDR. Eu redefino a CDR e entro nesse ciclo, permitindo que o congelamento passe para a conclusão e que o tecido danificado comece a curar, que ele saia do loop que ele estava, ou de ficar nessa fase aqui em loop de não cicatrizar. Além disso, a proloterapia, a terapia neural, pode ser um pouco citotóxica. Elimina as células que não são mais viáveis, possibilitando as células recém-divisórias e funcionais. Tomem seu lugar, que não sinalizam mais as células vizinhas para entrar no CDR. Além disso, são estímulos horméticos. Embora a proloterapia e a terapia neural seja reconhecida como funcionando, acionando o sistema imunológico para reparar o tecido, é menos reconhecido esta parte desse processo, que é o sistema imunológico primeiro matando as células não viáveis, na fase 1, e em seguida limpando os macrófagos, removendo seus detritos locais do local da injeção. Uma das razões pelas quais é tão essencial dosar a proloterapia corretamente, quando você coloca de mistura, é porque, quando administrada excessivamente, ou não de forma não hormética, assim como o exercício de forma não hormética também é desadaptativo, ela pode desencadear patologicamente o CDR e ele ficar preso nesse ciclo. Algo que os indivíduos se tornam mais suscetíveis a cada vez que o CDR é acionado. Esse processo aqui, que é de envelhecimento, quando a gente tem vários ciclos de não cura acontecendo dentro do corpo. Então, a gente pode ver que com 20 anos, eu tenho pouco aqui, eu tenho o estímulo, né? Mas ficam poucos aqui em CDR1, CDR2, CDR3. Com 40, eu tenho mais estímulos e já tenho mais processo que ficaram presos nesse processo. Quanto mais eu vou aumentando, mais eu vou ficando e mais eu vou tendo perda tecidual. A diminuição do quadrado é perda tecidual com o tempo, porque eles não saíram do ciclo, ó, ficou preso no ciclo.
Então, uma das razões pelas quais é tão essencial dosar a proloterapia corretamente é porque, quando administrada excessivamente, ela pode desencadear patologicamente o CDR, algo que os indivíduos se tornam mais suscetíveis a cada vez que o CDR é acionado, especialmente na forma sistemática. Da mesma forma, Nova acredita que, se machucar uma célula antes que ela tenha concluído o ciclo de cura, de recuperação através da CDR, pode ser problemático. Isso pode ser, então, a mesma coisa aplicada quando você faz muito estímulo de sobrecarga mecânica repetida no músculo. Então, se eu repito segunda, terça, quarta e quinta, sem tempo intervalo de descanso, eu estou dando estímulo novamente e machucando a mesma lesão, quando eu faço o mesmo exercício repetido. Em muitos casos, observamos que os mesmos efeitos benéficos criados pela injeção de um anestésico local em uma cicatriz podem ser obtidos apenas injetando a concentração correta. Isso sugere que o tratamento de CDR é um mecanismo fundamental tanto para a terapia neural quanto para a proloterapia. Outras terapias regenerativas mencionadas. Uma das coisas mais importantes que tem sido reconhecida por todas as partes, todas as pessoas que tomam contato com CDR e que buscam entender o ciclo de cura, por exemplo, os profissionais de medicina regenerativa, você, fisioterapeuta que está aprendendo isso agora, ou você, profissional de saúde que está aprendendo, é que ele piora com a idade. Para citar Novax, o processo de cura é um círculo dinâmico, que começa com a lesão e termina com a recuperação. Esse processo se torna menos eficiente à medida que envelhecemos. E, reciprocamente, a cura incompleta resulta em senescência celular e envelhecimento acelerado. As reduções na fosforilação oxidativa, aqui ele deixa de fazer, aqui é fosforilação oxidativa, health. Então, quando as reduções na fosforilação oxidativa mitocondrial e a estrutura mitocondrial alterada, M1, são características fundamentais do envelhecimento. Até agora, ai meu Deus, o que fez? Uma outra terapia disponível e muito usada por biohackers e que funcionam, além da terapia neural, a proloterapia é radiação mitogênica e biofótons. Um dos temas centrais dessa palestra é a pergunta: por que um tecido desligou ou parou de funcionar em harmonia com o corpo? Esta é uma pergunta desafiadora de responder, que requer olhar para fora do paradigma convencional para mecanismos e para explicá-la. Um ramo, em grande parte esquecido da biologia, a biofísica, postula que muitas coisas que ocorrem no nosso corpo são devidas a mecanismos energéticos e não bioquímicos. A biofísica produziu inúmeros insights inestimáveis sobre o corpo que poucos conhecem, o que atribuiu o nosso sistema de ciência, em vez de ser tendencioso em encontrar mecanismos bioquímicos, já que a forma única de cada enzima ao redor
torna possível criar um número infinito de drogas patenteáveis para atingir as reações bioquímicas dessas enzimas. Por outro lado, as abordagens biofísicas de medicina tendem a ser muito mais universais e, portanto, são predominantemente estudadas por países com recursos financeiros mais limitados. E isso faz com que o seu mercado suporte inovações de baixo custo. Um princípio fundamental dentro da biofísica é que as células emitem fótons muito fracos, predominantemente dentro de um espectro ultravioleta, que usam para controlar o crescimento e se comunicar umas com as outras, e que, quando as transmissões de biofótons dão errado, a doença resulta. Isso é muito claro nessa imagem, e eu tenho outras, professor Novak também passou algumas, e eu tenho elas também no meu Instagram. Aqui, tá vendo? Aqui, elas fazendo biofótons, elas são assim, a comunicação mantida mitocondrial. Aqui, quando eu tenho uma lesão, ocorre onde ela é desconectada. Quando eu volto à saúde, elas voltam a se conectar. E por isso que quem estuda mitocôndria sempre traz esse efeito da cidade noturna, porque é como se fosse uma cidade noturna mesmo. Só que os carros, os movimentos são células. E células são sociáveis como nós somos. Então, por exemplo, os cânceres têm emissões anormais de biofótons. As substâncias cancerígenas interrompem significativamente o comprimento de onda desses fótons. Em contraste, compostos semelhantes que não interrompem esses biofótons não são cancerígenos. Uma das observações mais interessantes feitas dentro da biofotônica foi que as alterações citopatológicas causadas em uma célula por infecção viral ou exposição à toxina poderiam ser transferidas para outras células nas imediações, quando as células não tinham conexão física, mas estavam opticamente conectadas. Se essa observação se mantiver, sugere que algumas das mudanças observadas no estudo do professor Novak com síndrome da fadiga crônica, onde o CDR Então tá, observada no estudo da síndrome da fadiga crônica, podem estar ocorrendo devido à transferência óptica. O professor Novak mapeou as fases da CDR para a emissão de fotos em seu artigo mais recente. Ele descobriu que ambas as mitocôndrias pró-inflamatórias que predominam no CDR1 tinham uma alta emissão de fótons, enquanto as mitocôndrias que suportam a fase proliferativa no CDR2 tinham uma emissão de fótons intermediária. Em contraste, as mitocôndrias anti-inflamatórias no CDR3 tinham uma baixa emissão de fótons. Quando ele olhou para a emissão de biofóton em cada fase, fase 1, fase 2, fase 3, CDR1, CDR2, CDR3, aqui é fase 1, fase 2, fase 3, nesse slide, da mitocôndria. Então, quando ele olhou para a emissão de biofóton de cada fase, ela era alta em CDR1, ela era alta em CDR1, alta em CDR2 e baixa em CDR3. Por outro lado, na saúde, ele pedalou como um ritmo circadiano. A comunidade de biofótons também observou que na saúde, ciclos de emissões de biofotões com ritmo circadiano. Novak sugeriu que essas mudanças poderiam ser usadas para diagnosticar qual fase da CDR estava ativa, e acredito que sua emissão, especialmente no CDR2, seja devido ao crescimento celular que está ocorrendo. Em 1923, Popp, outro pesquisador,
Em 1923, um pesquisador, Alexander, deve ser russo, descobriu que as células vivas emitem emissões fracas, o que desencadeou que outras células entrassem na divisão, levando a chamá-la de radiação mitogênica, pois a mitose denota quando as células se dividem. Além disso, ele descobriu que o vidro comum, mas não o vidro de quartzo, bloqueou, levando a concluir que a radiação mitótica era ultravioleta. O MGR, ou radiação mitótica, é muito fraco, tornando difícil de detectar, e sua emissão de sistemas biológicos normalmente requer que o sistema seja iluminado com luz, o que torna as emissões mitogênicas fracas muito mais difíceis de detectar. Alexander e outros estavam dentro da União Soviética. Até agora, analisamos tratamentos localizados para CDR. Em muitos casos, por exemplo, para doenças sistêmicas ou quando é difícil identificar quais tecidos disfuncionais precisam ser direcionados com uma injeção local, as terapias regenerativas sistêmicas são necessárias. Isso é particularmente verdadeiro para reverter os efeitos do envelhecimento, a doença sistêmica com o qual todos nós eventualmente teremos que lidar. Classificar o envelhecer como doença está sendo cada vez mais constante nesses novos cientistas da agora de ponta, tá? Tem sido resistido pela medicina tradicional, mas todos estão classificando que é aqui você consegue perceber que é um processo que eu venho construindo. O CDR é iniciado pelas mitocôndrias, então, e depois que elas sentem o perigo, trigger, elas desviam os recursos da célula para promover a função que promoviam a função normal da célula para criar uma célula de baixo funcionamento, que seja mais capaz de neutralizar as ameaças, se forem microbianas, ou, por exemplo, um vírus, e sobreviver a estressores letais, para o metal pesado, por isso que ela engloba o metal. Uma vez que o CDR é acionado, as células alertam as células circundantes para entrarem no para entrarem no CDR, mas, de outra forma, priorizam sua sobrevivência individual e se desconectam do tecido e organismo a que pertencem. Então, ela acontece duas coisas. Ela libera o ATP extracelularmente para avisar as outras e ela desconecta toda do tecido. Então, eu tenho uma parte sem comunicação. Como eu disse, se for só um pedaço de Brasília, se você pensar que Brasília é um órgão, se for só um pedaço de Brasília, eu desconectei só o meu apartamento, é muito pequeno. Provavelmente eu saio de CDR1 para CDR3 muito rápido. Porém, se eu envolvo já um prédio, ainda é pequeno em termos de Brasília. Se Brasília for considerado um tecido, vamos colocar um músculo. Agora, se eu atinjo mais o condomínio inteiro, mais o bairro inteiro, aí o processo já entra de forma mais sistêmica e mais complexo. Nota, essa desconexão faz com que as células parem de responder parcialmente a uma ampla gama de hormônios, como eu havia dito antes. Por exemplo, hormônio tiroidiano ou insulina, e sinais de nervos, que podem ser quantificados através de mudanças anormais em coisas controladas pelo sistema nervoso, como frequência cardíaca e variabilidade cardíaca. Duas maneiras, e é muito comum, por exemplo, você, fisioterapeuta, agora pode observar, a variabilidade respiratória, a incongruência. Então, ali você já vai suspeitar que tem uma CDR, um ciclo de cura acontecendo que não foi resolvido. Duas maneiras surgem, assim, de olhar para a CDR. A primeira é que é uma adaptação notável que torna a vida possível, protegendo e curando as células de cada lesão que encontram. E é isso mesmo, a CDR é adaptativa.
É por isso que o principal pesquisador do CDR, o Novax, agora se refere a ela como ciclo de cura. A outra é que a causa raiz desastrosa da doença crônica em todo o mundo, a distinção crítica entre esses dois é que, na saúde, o ciclo de CDR pode completar. A gente sai na saúde. Desculpa. Quando a gente está saudável e passa por um processo, a gente entra nesse ciclo e sai. Isso é um processo que acontece no exercício, quando ele é hormético, quando eu sou exposto a uma planta tóxica, quando eu como alguma coisa que é tóxico, numa dose hormética, na terapia neural, na proloterapia. A outra, a primeira é que uma das duas maneiras surgem assim de olhar para a CDR. A primeira é que é uma adaptação notável que torna a vida possível, protegendo e curando células de cada lesão que encontram. A outra é que a causa raiz desastrosa das doenças crônicas em todo o mundo é uma causa raiz, né? A distinção crítica entre esses dois é que, na saúde, o ciclo de CDR pode se completar, enquanto na doença, algo dá errado e não pode completar, prendendo os pacientes em um ciclo interminável de disfunção. Em nosso mundo moderno, estamos expostos a um grande número de estressores ambientais que nunca evoluímos para lidar. Por exemplo, inúmeros produtos químicos nocivos que não estavam presentes em quantidades anteriores. E, como resultado, em muitos pacientes, eventualmente, atinge um ponto de inflexão desses estressores coletivos, em que o CDR se torna cronicamente ativado e cria sintomas decorrentes do tecido específico onde o CDR foi ativado. Isso, por sua vez, descreve precisamente o que acontece em muitas doenças complexas, que a profissão médica luta para abordar ou até mesmo entender. O meu foco foi atraído para a CDR porque gradualmente percebi que era uma questão chave em muitos pacientes com lesões de proteína de pico. Mas antes da... eu entrei em contato com esse estudo. Eu entrei em contato com os estudos de Novax antes de 2020. Novax também chegou a uma conclusão semelhante. Evidências estão surgindo de que pacientes com COVID longo, também conhecidos como sequelas pós-agudas da infecção de SARS-CoV-2, não têm um efeito generalizado nas mitocôndrias. Em vez disso, em vez de um defeito generalizado, o COVID longo está associado à entrada de um estado especificamente alterado da função mitocondrial, hipometabolismo. A evidência disso vem de medir simultaneamente os metabólitos na metabolômica que refletem a função metabólica atual do corpo. No caso de estado de sobrevivência hipometabólica, como a síndrome da fadiga crônica e o COVID longo, estados metabólicos relacionados, crises de estresse físico e emocional podem levar a contratempos chamados de crashes, e mal extramentação, que resultam de uma mudança transitória na fase 3. Para o metabolismo mais glicolítico e inflamação na fase 1 do ciclo de cicatrização causado pela ativação autonômica neuroendócrina. A hiperfusão mitocondrial leva à hipersensibilidade e à sinalização de ATP, anormalidades na imunidade inata, disfunção de neutrófilos, nas células natural killer, sintomas neurológicos, reativação latente do vírus do DNA, ativação endógena de retrovírus, agregados de proteínas dobrados incorretamente e uma predisposição à apoptose, ferroptose e outras vias de morte celular.
restauração da transdução de sinal cérebro-corpo de longa distância, no final da fase do ciclo 3. Do ciclo de cura, reduz a sinalização purinérgica e permite que a função normal do órgão retorne à marca de reentrada no ciclo de saúde. Como há um grande número de pessoas com lesões de proteína de pico, Novax fez um trabalho para chamar a atenção desse problema. O ciclo de cura. Uma vez que algo aciona o CDR, os seguintes fases devem ocorrer. CDR1. CDR1, uma fase inflamatória, em que a célula se cela e elimina invasores microbianos. Um CDR1 sustentado cria distúrbios inflamatórios crônicos. CDR2, uma fase proliferativa, em que componentes e células ausentes são substituídos, por exemplo, através da fabricação de novos vasos sanguíneos, novas células e recrutamento de células-tronco. Um CDR2 sustentado pode criar distúrbios proliferativos crônicos como câncer. CDR3, uma fase anti-inflamatória, reintegração e diferenciação, em que a célula se torna capaz de retomar sua função normal e se reconectar com o resto do corpo. Um CDR3 sustentado pode levar a vários distúrbios complexos, por exemplo, neurodesenvolvimento, neurodegenerativo, neuropsiquiátrico. Quando o CDR3 é concluído, as células e os tecidos são frequentemente mais saudáveis do que eram antes de entrar no ciclo, como eu já disse antes. Um princípio fundamental da medicina regenerativa para restaurar a funcionalidade perdida. Então, o ciclo de cicatrização... Ai, de novo, não, gente, me perdi aqui. Ai, que ódio, que ódio. Vou ter que cortar aqui. O ciclo de cicatrização é inicialmente sustentado pelas células que sinalizam perigo uma para as outras, e mais tarde para o corpo, como ATP. Depois, é encerrado por sinais de segurança em todo o corpo, por exemplo, através do nervo vago. Essa terminação requer que o CDR3 estabeleça a comunicação da célula com o corpo. Essa terminação requer que o CDR3 estabeleça a comunicação da célula com o corpo e que o indivíduo exista em um ambiente seguro, que produza sinais de segurança para o corpo. Por outro lado, se a ameaça inicial que desencadeou o CDR não foi eliminada, o corpo evolui para não enviar sinais para encerrar o CDR. Esta é uma das principais razões pelas quais o RNA mensageiro sintético de longa duração produz continuamente a proteína é tão problemático. Nota: além de ficar preso ao longo da progressão CDR1, CDR2, CDR3, a função celular normal, as células também podem ser desviadas para o estado de sobrevivência hipometabólica mencionado. Por exemplo, isso acontece em lesões crônicas da proteína, da síndrome da fadiga crônica ou doença crônica de Lyme. Normalmente, nos primeiros 3 a 6 meses, as mitocôndrias que mudaram para sustentar o CDR podem facilmente voltar à sua função normal. Se o CDR persistir além desse ponto, o que acontece frequentemente nessas doenças,
as mitocôndrias se tornam muito mais desafiadoras para voltar às mudanças estruturais patológicas e as mudanças patológicas estruturais se desenvolvem em órgãos e tecidos. Esse modelo explica por que tantas coisas diferentes podem desencadear a mesma doença crônica complexa, como em cada indivíduo sua confluência de estressores atinge o limite para iniciar um CDR sustentado. E porque tantas práticas saudáveis diferentes, por exemplo, inúmeros suplementos, redução do estresse e bom sono, podem melhorar parcialmente, mas não resolver essas doenças. Além disso, como discutido no artigo anterior, além disso, como discutido antes, em graus variados, todos têm comprometimento da função de tecidos e órgãos de células presos dentro do CDR. E esse agravamento do problema é uma das principais causas da perda de função observada com o envelhecimento. Como esse modelo multifatorial está tão fora do nosso modelo tradicional de um efeito, uma causa única da medicina, é pouco compreensível que muitas dessas condições complexas sejam cruelmente rotuladas como psicológicas, psicomotoras, que está na cabeça do paciente. Esse problema é ainda piorado, tanto pelo fato que o CDR geralmente cria depressão e ansiedade, enquanto as emoções negativas fazem com que o cérebro sinalize perigo, o que piora o CDR, o que, por sua vez, impede o paciente de incorporar emoções positivas que sinalizam segurança e resolvem o CDR. E, como eu demonstrei em outras, ele pode ficar viciado na liberação dessas metabocinas que sinalizam perigo, né? Que faz uma conversa fora da célula, reiniciando o ciclo de cura. Para tratar o CDR, Novax defende uma abordagem relativamente direta, substituindo coisas que sinalizam perigo por aqueles que sinalizam saúde. Então, trocar a forma de ficar falando nas coisas que sinalizam perigo para saúde, o que ele chama de salugênese, e bloqueando diretamente os sinais para a CDR. De acordo com Novax, os 6 elementos cardeais dos ciclos de saúde são atividade e vigília, ingestão de nutrientes, remoção de resíduos e toxinas, conexão social e apoio social positivo, conexão com a natureza, sono restaurador. A ausência ou normalidade de qualquer um dos elementos cardeais do ciclo de saúde pode levar a doenças pluricausais, enquanto sua presença contribui para a construção de capacidades de reserva funcional e saúde resiliente ao longo das semanas e meses após a lesão ou doença. E desde o começo do nosso curso, nós estamos vendo causas que melhoram a energia adaptativa e reserva funcional. Embora seus 6 pontos sejam relativamente simples, eles também abordam uma questão crítica. A medicina normalmente se concentra em identificar e tratar doenças, em vez de identificar o que cria saúde e cultiva isso. Embora o modelo focado na doença muitas vezes possa parecer muito impressionante e gerar muitos negócios a partir de cada doença identificada, sem cultivar os principais geradores de saúde, doenças crônicas complexas surgirão continuamente, que não podem ser corrigidas dentro do modelo centrado na doença. Ele chama de salugênese. Mergulhando os aspectos técnicos, acredito que algumas das coisas mais importantes para quem procura facilitar o ciclo de saúde são as seguintes: restaurar um equilíbrio saudável entre o descanso e o relaxamento, o sistema nervoso parasimpático, e os ramos de luta e fuga do sistema nervoso. Os circuitos excitatórios desencadeiam CDR e ansiedade, enquanto os circuitos inibitórios são usados para a sinalização de calma e segurança. Esta é a parte crucial do motivo pelo qual a redução do estresse e as emoções positivas podem ser bastante úteis para as doenças dentro do CDR. Infelizmente,
Infelizmente, os pacientes com CDR estão frequentemente presos em um estado de superativação simpática crônica e deficiência parasimpática. O nervo vagal parasimpático viaja por todo o corpo. Está cheio de receptores de ATP que usa para detectar o CDR em qualquer tecido e, em seguida, alertar o corpo para o perigo presente, levando a ser chamado de o grande errante e protetor. Restaurar a arquitetura normal do sono, por exemplo, sono profundo, pois esse período é usado pelo sistema nervoso para sinalizar segurança ao corpo. As ondas delta desempenham um papel crucial aqui. Infelizmente, um CDR ativo interrompe os padrões de sono e as ondas delta. Ao longo de décadas, inúmeros profissionais integrativos observaram consistentemente que restaurar o sono saudável é vital para pacientes com doenças crônicas, mas, infelizmente, muitas vezes é bastante difícil de restaurar. Os métodos mais eficazes que eu já vi e encontrei para curar o ciclo de sono são... Uma das coisas mais importantes a entender é que a maioria dos medicamentos para sono são sedativos neurológicos, que inibem a capacidade do cérebro de entrar nas fases restauradoras do sono, a fase delta. Além disso, uma das principais moléculas que sinaliza sonolência ao corpo, a adenosina, é um produto do ATP, sendo decomposto pela atividade metabólica regular ao longo do dia. Ao longo do dia, vamos lá, para vocês poderem entender esta parte. Eita. Pronto. Além disso, uma das principais moléculas que sinaliza a sonolência ao corpo, a adenosina, é um produto do ATP. E o ATP, como a gente sabe, está sendo liberado para fora da célula, sendo decomposto pela atividade metabólica regular ao longo do dia. Então, ao longo do dia, quando eu faço as minhas atividades aqui em ciclo saudável, exercício é preciso, quando eu me saio da zona de folga, da zona de conforto, quando eu ativo pequenos estímulos horméticos que ativam isso aqui para me aumentar a minha energia adaptativa, eu libero ATP. E esse ATP é decomposto em adenosina. Por isso que ele fala que é regular ao longo do dia. A cafeína, por exemplo, mantém você acordado, bloqueando os receptores de adenosina no cérebro. Em muitas pessoas, esse efeito pode persistir por horas depois de consumi-lo, que é uma das muitas causas que podem precisar ser abordadas para tratar a insônia. A mesma coisa acontece com fadiga crônica. Parece que os receptores estão todos ocupados com adenosina, porque tem muito ATP fora da célula. Adenosina trifosfato, lembra o nome. Então, a adenosina ocupada parece que a gente não consegue relaxar. E eu já falei sobre isso no vídeo anterior. Como, para relaxar, eu gasto muita energia e a mitocôndria não está num processo de energia, porque ela está ou aqui, ela não está produzindo energia, então a gente não relaxa. Por outro lado, a adenosina neutraliza alguns dos efeitos do CDR. Eu me perguntei se uma das minhas ervas favoritas restaurar os ritmos normais do corpo, por exemplo, o ritmo circadiano é super importante. Tá, aqui. Restaurar os ritmos circadianos do corpo, por exemplo, o ritmo circadiano,
Este conceito agora é relativamente compreendido para o ciclo do sono, e muitos líderes no campo médico integrador defendem fortemente evitar a exposição a sinais que interrompem o tempo normal do ciclo do sono, como a luz azul à noite, as telas de TV e computadores. No entanto, o sono não é o único ritmo interrompido pela tecnologia moderna. Novak toca em outro ponto importante relacionado a esses ritmos. O corpo requer sinais pulsados em vez de contínuos para se regular. Um erro frequente que as pessoas no campo da medicina integrativa cometem é dar algo que acreditam ser bom para você continuamente, em vez de uma forma pulsada, o que muitas vezes pode reverter o benefício em uma terapia benéfica. É também por isso que a recuperação de uma doença crônica normalmente requer períodos seguros, livres de estressores externos. E por isso é tão fácil reativar o padrão de CDR no período frágil, após a recuperação inicial de uma doença crônica. Este é um problema realmente frustrante. Parece levar cerca de 3 meses da duração de uma temporada para solidificar um novo padrão dentro do corpo. Então, para solidificar, você tem... Normalmente ele faz isso para tudo. Se eu quero, por exemplo, começar o meu ciclo de exercício para me melhorar e eu entrar nesse health cycle, nesse ciclo de saúde, eu vou levar 3 meses para meu corpo reentender e readquirir esse processo. É pulsado, como é tudo. Se a gente pensa no ciclo circadiano, eu vou dar uma aula sobre isso também. Você vai ver que não é contínuo, não é a linha. Os estímulos mudam, os estímulos no teu corpo mudam. Então, se eu aplico ou tomo uma medicação para sempre, para o todo, eu perco e corto esse CDR. Tudo. Se eu tomo uma vitamina C para sempre, eu vou fazer um processo desadaptativo. Novak argumenta que, como as células que entraram no CDR permanecem nele até receberem sinais de segurança suficiente do corpo, a cura é um processo ativo que requer reforço positivo com sinais de não perigo, segurança e segurança para o cérebro. E que em muitos casos, se o CDR persistente e que, em muitos casos, se um CDR existente não for abordado através da salogênese, ele pode criar uma doença significativa no futuro. Isso foi melhor demonstrado pelas doenças crônicas que resultam de traumas não resolvidos desde a infância. Mas também ocorrem com outros eventos adversos, por exemplo, exposição a toxinas no início da vida. Para citar Novak novamente, se os sinais de segurança de longa distância não forem reestabelecidos após o reparo dos danos iniciais causados pela infecção ou lesão, o tecido defeituoso para a defesa crônica no nível celular, bloqueando a CDR. O corpo depende de ATP para sinalizar perigo. Isso provavelmente se deve aproximadamente a 1 milhão de vezes mais ATP existente dentro da célula do que fora dela. Portanto, quando o ATP aumenta fora da célula, isso serve como um sinal relativamente universal de que uma célula foi danificada e seu conteúdo está vazando para o ambiente. Como resultado, existem vários receptores em todo o corpo para ATP e compostos de purina relacionados, os receptores purinérgicos. Por outro lado, além das purinas vazando por conta própria, uma variedade de canais de ATP pode passar. Por outro lado, além de purinas vazando por conta própria, uma variedade de canais existe na membrana celular e pode passar ATP, que se abre quando as células sentem perigo, permitindo assim que elas sinalizem esse perigo para o seu ambiente. Atualmente, existe uma droga, a suramina, um medicamento antiparasitário para a doença do sono africano,
que bloqueia todos os receptores purinérgicos em todo o corpo. Além da suramina, existem outras drogas que bloqueiam os receptores purinérgicos específicos, muitos dos quais demonstram melhorar as doenças autoimunes, que Novax associa à CDR. A sinalização de ATP também potencializa a percepção sensorial de dor e do calor. É por isso que o tratamento da CDR, muitas vezes, pode melhorar a dor crônica e pode explicar por que pacientes com doenças complexas são hipersensíveis a certos estímulos. Uma explicação alternativa é que eles sofreram colapsos potenciais do potencial zeta, que desencadeiam microestoques no tálamo, parte do cérebro responsável por amortecer sinais de dor no corpo. Um dos usos mais integrantes da terapia de ADP, é para mastócitos, que auxiliam uma resposta imune de degranulamento e liberação de histamina, uma das biomoléculas mais comumente associadas a alergias e que se eleva durante a CDR1. Comum na síndrome mastocitária. O ATP extracelular, ADP, adenosina e UDP-glicose são regulados essencialmente na degranulação de mastócitos. Em 2019, foi demonstrado que a degranulação de mastócitos é inibida pela suramina. Em muitas doenças crônicas complexas, um distúrbio de ativação do mastócitos se desenvolve onde os mastócitos se tornam propensos a degranular a partir de estímulos leves, tornando os pacientes altamente sensíveis a muitos gatilhos aparentemente inócuos, o que torna a vida incrivelmente desafiadora. Como os distúrbios dos mastócitos geralmente se desenvolvem em pacientes feridos pela vacina contra a Covid-19. Ai, meu Deus. Não falei. Volta. Estão se tornando conscientes dessa condição. Autismo. O autismo é praticamente impossível de tratar, e as evidências sugerem que ele resulta de um CDR não resolvido. Por exemplo, o autismo é conhecido por melhorar durante as febres, sugerindo que o metabolismo influencia o transtorno e cada um dos genes compartilhados conhecidos por aumentar o risco de autismo pode ser mostrado para desempenhar um papel de sinalização ou manutenção da CDR. Por exemplo, o autismo é conhecido por melhorar durante as febres, sugerindo que o metabolismo influencia o transtorno, e cada um dos genes compartilhados conhecidos por aumentar o risco de autismo pode ser mostrado para desempenhar um papel na sinalização ou manutenção do CDR. Febres ocorrem durante o CDR1 e o autismo é um distúrbio do CDR3, sem febre. Por causa disso, Novax pesquisou o tratamento da condição com terapia antipurinérgica, sob a teoria de que isso encerraria o sinal que perpetuava o CDR. Os resultados iniciais em camundongos desse estudo foram encorajadores. Em um modelo de autismo em camundongos, quando o tratamento foi adiado até o equivalente à idade biológica de 30 anos em humanos, as anormalidades funcionais centrais no comportamento e metabolismo do autismo ainda poderiam ser completamente corrigidas com terapia antipurinérgica, como a suramina, mas as anormalidades da marcha associadas à perda estrutural das células cerebelares de Purkinje não foram revertidas. Novax, então,
precedeu um ensaio clínico piloto que descobriu. Esse estudo com 10 meninos com idades entre 5 e 14 anos mostrou que todos os 5 meninos receberam baixa dose de terapia antipurinérgica com única dose intravenosa de suramina e experimentaram melhorias em todos os principais sintomas do autismo, que duraram de 5 a 8 semanas. Linguagem, interação social, interesses restritos e movimentos repetitivos melhoraram. 2 crianças que eram não verbais falaram suas primeiras frases. Nenhuma dessas melhorias foi observada no grupo placebo. O tratamento com suramina foi sinérgico com a escola regular, programas de enriquecimento educacional, análise comportamental aplicada, fonoaudiologia e terapia ocupacional. Acho que o aumento da capacidade de resposta às terapias comportamentais, uma vez que o CDR é bloqueado, é um ponto muito importante. Após o ensaio em 2017, Novavax, em 2018, a Pax Médica, uma empresa biofarmacêutica focada em encontrar tratamentos para distúrbios do neurodesenvolvimento não resolvidos, foi fundada e tentou replicar o trabalho de Novavax na África do Sul. No ensaio randomizado duplo cego e controlado por placebo da Pax Médica, com 52 meninos com autismo moderado a grave, a suramina intravenosa foi administrada no início do ensaio, na semana 4 e na semana 8. As crianças foram avaliadas quanto à melhoria durante todo o ensaio, com a avaliação final ocorrendo 6 semanas após a terceira dose. E um benefício significativo foi observado naqueles que receberam a suramina. O ensaio da Pax Médica deveria ser publicado em uma revista revisada por pares, mas acabou sendo apresentado apenas em uma conferência. Todos esses ensaios utilizaram a suramina, uma vez que ainda não se sabe quais dos 19 receptores purinérgicos são especificamente responsáveis pela sustentação do CDR, e, portanto, uma terapia antipurinérgica de amplo espectro, sendo a auramina a única disponível para humanos, era necessária para ter um efeito garantido. Ao fazer essa pesquisa, Novavax determinou que baixas doses de suramina, 5 a 15 microgramas, eram suficientes para tratar a CDR, sugerindo que essa dose era relativamente segura. O ensaio de baixa dose de Novavax monitorou os indivíduos em seus exames de sangue em busca de sinais de reação adversa. Não foi encontrado nenhum. Atualmente, a suramina está, para todos os fins práticos, indisponível, porque a empresa que fabricou, Bayer, parou de produzi-la há alguns anos. Foi feita apenas uma instalação, e essa planta de produção foi fechada como parte de uma transição que a Bayer havia colocado em um movimento anos antes devido à viabilidade econômica da doença do sono africano. Como a suramina é um desafio para produzir corretamente, atualmente não há disponível suramina. A atividade antipurinérgica foi identificada em uma variedade de ervas naturais que têm benefícios terapêuticos correspondentes aos seus efeitos antipurinérgicos previstos. É bem provável que vários produtos botânicos sejam identificados nesse futuro próximo e que também tenham efeitos positivos na CDR. No entanto, embora nem a suramina nem qualquer outro medicamento antipurinérgico esteja disponível, algumas outras abordagens para tratar a CDR também estão sendo exploradas. Por exemplo, um dos principais problemas do envelhecimento são as células do cérebro desligando, devido a um CDR não resolvido. Vários CDRs não resolvidos. Uma das abordagens mais promissoras para tratar o declínio cognitivo trata isso, desabilitando o que é referido por seus proponentes como resposta integrada ao estresse. O princípio de que o bloqueio da síntese proteica impede o armazenamento de memória a longo prazo foi descoberto há muitos anos. Com a idade, há um declínio acentuado da síntese de proteína no cérebro, que se correlaciona com defeitos do enovelamento adequado de proteínas. O acúmulo de proteínas mal dobradas pode ativar a resposta integrada ao estresse, uma via conservada evolutivamente que diminui a síntese proteica. Dessa forma,
A resposta integrada ao estresse pode ter um papel causal no declínio cognitivo relacionado à idade. Quando testado o inibidor da resposta integrada ao estresse, foi encontrado para restaurar a estrutura e função das células dentro do cérebro para melhorar uma variedade de déficits de memória relacionadas à idade. Trabalhando com o CDR na prática clínica. O CDR é uma história útil para entender as doenças complexas que você vê, mas não é a bala mágica que todos esperam. Isso ocorre porque não há um sinal, como possível exceção da soramina, que ninguém pode obter, que reverta a inflamação do CDR e faça com que as células passem de CDR1 para CDR2 e para CDR3 para o normal e voltem a comunicar com o corpo. Eu estou falando, a gente está falando quando é o todo, quando está muito, esse processo que está acontecendo agora. O CDR é muito útil para ajudar a entender quais terapias evitar e reconhecer que muitas das coisas que você acha que precisa tratar são apenas compensações fisiológicas que devem ser deixadas em paz. Geralmente, o modelo CDR é mais útil se você se concentrar em um sistema específico do corpo e como mudá-lo de volta ao normal, o que é, em parte, devido à falta de terapias disponíveis que melhorem globalmente a CDR. Uma vez que a CDR está constantemente acontecendo em todo o corpo, em diferentes momentos e níveis, é fundamental ter claro sobre quais células você está falando quando se decide tratar. A superativação do corpo criará uma variedade de complicações, muitas das quais resultam do tecido ainda funcional sendo superativado. Eu espero que vocês tenham curtido. Eu vou deixar um grande material para vocês, os artigos todos. É, vai ser uma grande quantidade de material para estudar. Eu ainda vou dar uma aula de potencial zeta para vocês, mas provavelmente no final do curso, para a gente poder adiantar o curso. Então, espero que vocês curtam e obrigado por me assistirem. E espero que tenha entendido bastante e que eu tenha podido dissecar o máximo possível sobre a CDR. E espero que a gente possa discutir bastante em grupo a CDR.